No início deste ano, os astrônomos encontraram um monstro absoluto de uma galáxia. A espreita a cerca de 3 bilhões de anos-luz de distância, Alcioneus é uma gigantesca radiogaláxia que atinge 5 megaparsecs no espaço. Tem 16,3 milhões de anos-luz de comprimento e constitui a maior estrutura conhecida de origem galáctica. A descoberta destaca nossa pouca compreensão desses colossos e o que impulsiona seu incrível crescimento. Mas poderia fornecer um caminho para uma melhor compreensão, não apenas das radiogaláxias gigantes, mas do meio intergaláctico que flutua nos vazios do espaço. As radiogaláxias gigantes são mais um mistério em um universo repleto de mistérios. Eles consistem em uma galáxia hospedeira, que é o aglomerado de estrelas orbitando um núcleo galáctico contendo um buraco negro supermassivo, bem como jatos colossais e lóbulos que irrompem do centro galáctico. Esses jatos e lóbulos, interagindo com o meio intergaláctico, atuam como um sincrotrão para acelerar elétrons que produzem emissão de rádio. Temos certeza de que sabemos o que produz os jatos, um buraco negro supermassivo ativo no centro galáctico. Referimos-nos a um buraco negro como ativo quando está devorando, ou agregando, material de um disco gigante de material ao seu redor. Nem todo o material no disco de acreção girando em um buraco negro ativo termina inevitavelmente além do horizonte de eventos. Uma pequena fração dela de alguma forma é canalizada da região interna do disco de acreção para os polos, onde é lançada no espaço na forma de jatos de plasma ionizado, a velocidades de uma porcentagem significativa da velocidade da luz. Esses jatos podem viajar distâncias enormes antes de se espalharem em lóbulos emissores de rádio gigantes. Lobos de rádio da galáxia de Alcioneu. Os lóbulos de rádio de Alcioneu. Oei et al., Astronomia e Astrophysics, 2022, este processo é bastante normal. Até a Via Láctea tem lóbulos de rádio. O que realmente não sabemos é por que, em algumas galáxias, elas crescem para tamanhos absolutamente gigantescos, em escalas megaparsec. Essas são chamadas de galáxias de rádio gigantes, e os exemplos mais extremos podem ser a chave para entender o que impulsiona seu crescimento. Se existem características de galáxias hospedeiras do que são uma causa importante para o crescimento das radiogaláxias gigantes, então as hospedeiras das maiores radiogaláxias gigantes provavelmente as possuem, explicaram os pesquisadores, liderados pelo astrônomo Martin Oey, do Observatório de Leiden, na Holanda. Em seu artigo, publicado em abril deste ano. Da mesma forma, se existem ambientes particulares de grande escala que são altamente propícios ao crescimento de radiogaláxias gigantes, então as maiores radiogaláxias gigantes provavelmente residirão neles. A equipe procurou esses outliers nos dados coletados pelo Low Frequency Array LOFAR, na Europa, uma rede interferométrica composta por cerca de 20 mil antenas de rádio, distribuídas em 52 locais em toda a Europa. Eles reprocessaram os dados por meio de um novo pipeline, removendo fontes de rádio compactas que podem interferir nas detecções de lóbulos de rádio difusos corrigindo a distorção óptica. As imagens resultantes, dizem eles, representam a pesquisa mais sensível já realizada para os lóbulos da galáxia de rádio. Em seguida, eles usaram a melhor ferramenta de reconhecimento de padrões disponível para localizar seu alvo, seus próprios olhos. Foi assim que eles encontraram Alcioneus, saindo de uma galáxia a alguns bilhões de anos-luz de distância. Descobrimos o que é, em projeção, a maior estrutura conhecida feita por uma única galáxia, uma radiogaláxia gigante com um comprimento adequado projetado, de 4,990,04 megaparsecs. O verdadeiro comprimento adequado é de pelo menos 5,040,05 megaparsecs, eles explicou. Depois de medirem os lóbulos, os pesquisadores usaram os Sloan Digital Sky Survey para tentar entender a galáxia hospedeira. Eles descobriram que é uma galáxia elíptica bastante normal, embutida em um filamento da teia cósmica, com cerca de 240 bilhões de vezes a massa do Sol, com um buraco negro supermassivo em seu centro com cerca de 400 milhões de vezes a massa do Sol. Ambos os parâmetros estão na verdade no limite inferior para as radiogaláxias gigantes, o que pode fornecer algumas pistas sobre o que impulsiona o crescimento dos lóbulos de rádio. Além da geometria, Alcioneus e seus hospedeiros são suspeitamente comuns. A densidade total de luminosidade de baixa frequência, a massa estelar e a massa do buraco negro supermassivo são todas menores do que, embora semelhantes às das galáxias de rádio gigantes mediais,
escreveram os pesquisadores. Assim, galáxias muito massivas ou buracos negros centrais não são necessários para o crescimento de grandes gigantes e, se o estado observado for representativo da fonte ao longo de sua vida, nem a alta potência de rádio. Pode ser que Alcyone esteja sentado em uma região do espaço com densidade menor que a média, o que poderia permitir sua expansão, ou que a interação com a teia cósmica desempenhe um papel no crescimento do objeto. Que quer que esteja por trás disso, porém, os pesquisadores acreditam que Alcyone ainda está crescendo ainda mais, longe na escuridão cósmica. A pesquisa foi publicada na revista Astronomy e Astrophysics. Astrônomos descobriram a maior radiogaláxia de todos os tempos, estendendo-se por pelo menos 16 milhões de anos-luz através do espaço, mostram novas pesquisas. Anúncio a galáxia, chamada Alcyoneus em homenagem ao filho de Urano, o deus grego primordial do céu, foi descoberta há cerca de 3 bilhões de anos-luz da Terra por um golpe de sorte, de acordo com um comunicado da Universidade de Leiden. Abrem nova aba na Holanda. As radiogaláxias abrigam buracos negros supermassivos em seus núcleos. À medida que a matéria cai no buraco negro, ela libera energia na forma de dois jatos de rádio de lados opostos, do centro da galáxia, também conhecido como núcleo galáctico ativo. Usando dados da rede de radiotelescópios Low Frequency Array, LOFAR, localizada em toda a Europa, os pesquisadores detectaram duas enormes plumas de plasma emitidas de um buraco negro supermassivo aparentemente normal no centro da galáxia. Medindo pelo menos 16 milhões de anos-luz de comprimento, essas duas correntes de jato se estendem por mais de 100 vias lácteas em diâmetro, representando a maior estrutura conhecida de origem galáctica, de acordo com o comunicado. O material lançado ao espaço por essas duas correntes de jato inclui os blocos de construção para a formação de novas estrelas. Viajando quase à velocidade da luz, esse material se aquece e se dissolve em plasma, que brilha na luz do rádio que o LOFAR é capaz de detectar. Os astrônomos que usavam os radiotelescópios anteriormente não conseguiam detectar Alcyoneus porque as plumas são relativamente fracas. Os pesquisadores reprocessaram as imagens existentes da galáxia, revelando novos padrões sutis que alertaram a equipe para a enorme estrutura galáctica. Embora jatos de rádio tenham sido detectados em muitas galáxias, incluindo a Via Láctea, os pesquisadores não têm certeza de como Alcyone se tornou tão massivo. A princípio, eles pensaram que poderia ser devido a um buraco negro geralmente grande, uma quantidade exorbitante de poeira estelar ou correntes de jato incrivelmente poderosas. No entanto, esses recursos parecem relativamente normais em comparação com outras galáxias de rádio. De acordo com o comunicado. Alcyone pode oferecer novas pistas sobre a estrutura do nosso universo, também conhecida como teia cósmica, que se acredita conectar todas as galáxias. Essa rede complexa é composta por filamentos de galáxias agrupadas, separadas por vazios gigantes. O meio intergaláctico entre as galáxias pode desempenhar um papel na formação das massivas plumas de plasma da galáxia. Portanto, os pesquisadores planejam investigar mais o ambiente de Alcyone para ver se algo em seus arredores pode explicar seu crescimento incomum, de acordo